Mateus 19, versículo 1. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre um homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros assim se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Nós vamos continuar nossa série, é tudo sobre Jesus. E hoje eu quero meditar com os irmãos no seguinte título: Jesus, o Deus da família. Para um verdadeiro cristão, a família é a área mais importante de sua vida. Provavelmente nós não encontraremos objeções contra tal afirmação. Todos nós concordamos que famílias equilibradas formam o esteio da igreja e da sociedade. Porém, ser um cristão verdadeiro não é garantia de que o casamento e a vida familiar darão certo. Infelizmente, muitas pessoas e muitas igrejas comprometidas com ensinos bíblicos teológicos errados, como a teologia da prosperidade, fazem promessas para as pessoas sobre os seus casamentos e sobre suas famílias, que vão para muito além do que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Algumas igrejas e alguns lugares, alguns líderes religiosos, sugerem que se as pessoas cumprirem determinados votos, se elas cumprirem determinados rituais, os problemas de relacionamento com seus cônjuges e os seus problemas com seus filhos desaparecerão. Mas o segredo de casamentos e famílias estruturadas, equilibradas, não está relacionado a cumprir determinados ritos durante algum culto de libertação. Se ritos, se práticas, se campanhas tivessem algum resultado para a vida familiar das pessoas, Deus não colocaria orientações, instruções, conselhos, determinações para os maridos e suas esposas, para os pais e os filhos dentro da Bíblia. Se fosse apenas pegar o envelope da família, ou o lenço ungido da família, que os problemas deixassem de existir, ou deixariam de existir, Deus não colocaria instruções sobre como vivermos dentro de nossas famílias. Augusto Nicodemos diz o seguinte: ungir o retrato da sua mulher, ou ungir o retrato do seu marido, não vai substituir o seu dever de cumprir o que a Bíblia ensina sobre esses aspectos.
ungir a roupa do seu filho, não vai, de maneira nenhuma, substituir a sua responsabilidade de educar diariamente os seus filhos no caminho do Senhor. Nenhuma corrente de oração, irmãos, nenhuma campanha na tua casa vai substituir o viver bíblico para a nossa família. Além disso, ser um cristão comprometido com os padrões bíblicos para a família pode trazer ainda mais dificuldades para o casamento. Se nós quiséssemos viver conforme o mundo e o padrão do mundo, talvez nós encontraríamos maiores facilidades. Mas aquele que teme a Deus, aquele que ama a sua palavra, descobre frequentemente que não é fácil obedecer às orientações de Deus a respeito do casamento e da família. A palavra do Senhor diz: maridos, vocês devem amar as suas esposas como a si mesmos. Vocês devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Esposas, vocês devem ser submissas aos seus maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Para pessoas que não são cristãs, que não temem a Deus, que não respeitam a sua palavra, isso é um problema. Elas simplesmente não seguem essa orientação. Para elas, há muitos caminhos mais fáceis do que obedecer a palavra de Deus. É interessante que o feminismo invadiu, inclusive, as igrejas. E para as mulheres cristãs, muitas vezes, é mais fácil não se submeter ao seu marido, mas se submeter ao patrão da empresa. Elas dizem o seguinte: eu não me submeto a homem nenhum, desde que esse homem pague o salário delas. Não querem se submeter aos seus esposos, mas se submetem ao encarregado da firma, homem. É mais fácil não lutar pelo seu casamento. Alguns homens acham que o mais fácil é o divórcio, é o abandono do lar. Entretanto, para os cristãos, para cristãos verdadeiros, o divórcio é abominável, o feminismo é abominável, e o machismo é abominável também. Porque nenhum desses pontos, nenhuma dessas ideias são legitimamente bíblicas. Nenhuma dessas ideias são legitimamente divinas. E todas essas ideias vão ao contrário do que aquilo que Deus espera para nós. Todos nós, irmãos, cada um de você, até mesmo solteiros, desejam uma família equilibrada. Todos nós aqui desejamos ter um relacionamento interpessoal com cada membro da família de forma equilibrada. A pergunta é: como é que nós podemos ter famílias equilibradas? Como é que nós podemos ter essa família que tanto almejamos? A resposta sempre será a mesma. A resposta para as grandes questões da vida sempre são as mesmas. A resposta para os grandes problemas de relacionamento que nós enfrentamos, seja entre esposo e esposa, seja entre pais e filhos, seja entre parentes, seja com quem for, é sempre olhar para a Bíblia e procurar nela o padrão que Deus determina para nós. E a Bíblia
apresenta essa direção para que nós tenhamos uma vida familiar equilibrada. O texto que nós lemos é um texto evitado por uma grande parte dos pregadores, porque esse texto lida com um assunto muito delicado nos nossos dias, que é o divórcio. A grande questão desse texto, porém, não é o divórcio. Há algo superior nesse texto. Há verdades superiores nesse texto. Esse texto trata de questões muito mais profundas e intensas. Porque o divórcio é o caminho superficial, é o caminho fácil. Manter-se casado é o caminho superior, profundo, intenso. Verdades que envolvem não apenas o casal, mas toda a família, toda a estrutura familiar são encontradas nesse texto. E eu lhe convido para nós observarmos o texto e aprendermos mais um pouco sobre o que a Escritura nos ensina. E assim nós vamos aprender juntos a resolver certos conflitos familiares que vivemos. Eu quero destacar alguns pontos nesse sermão de Jesus. E o primeiro ponto que eu quero destacar nesse sermão de Jesus é que Jesus aponta para a raiz dos problemas familiares. O versículo 8 diz assim: Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Nós passamos, irmãos, momentos delicados sobre esse assunto. Os problemas familiares e os divórcios só aumentam entre aqueles que se dizem cristãos. A frase que mais nós ouvimos, irmãos, é que o diabo tem se levantado contra a família. Outra frase que nós ouvimos com frequência é que o maior inimigo da família é o diabo. Mas eu lamento te dizer que o pior inimigo da sua família não é o diabo. O pior inimigo da sua família não são os demônios. O pior inimigo de nossas famílias é o pecado que habita em cada componente nela. Lidar com o diabo, irmãos, é fácil. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É fácil lidar com o diabo. Difícil é abandonar os pecados que habitam em nosso coração. Difícil é abandonar os pecados que militam contra a nossa família e esses pecados habitam em nós. Isso significa um fato muito importante. Não podemos desassociar espiritualidade de vida familiar equilibrada. Não tem como você separar. Eu estou bem com Deus, mas estou mal com a minha família. A maioria das vezes, ou melhor, todas as vezes, quando nós não estamos muito bem com a nossa família, também nós não estamos muito bem com Deus. Nós muitas vezes, irmãos, queremos resolver o nosso problema com a nossa família antes de resolver o nosso problema com Deus. Nós colocamos a carroça na frente dos bois. Nós queremos, irmãos, que Deus desça do céu e resolva os nossos problemas familiares no estalar de dedos. E nós oramos, irmãos, com essa expectativa. Nós oramos, irmãos, esperando que Deus faça isso. Quantas vezes, irmãos, nós dobramos o nosso joelho e nós oramos da seguinte maneira: Senhor, salva o meu casamento, salva a minha família, age em minha família, trata com a minha família.
E nós esperamos, parece que nós esperamos, que Deus irá bater na porta da nossa casa, do nosso apartamento, como se fosse um terapeuta familiar, e falasse: sentem-se aqui, vamos tratar do problema que vocês estão tendo. Nós nos esquecemos, irmãos, que o problema familiar que nós vivemos começa conosco. E muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje foi porque nós semeamos eles no passado. Toda atitude que você tem agora vai refletir no futuro. E certas consequências de erros que nós cometemos nunca desaparecerão. Elas sempre estarão ali, nos lembrando que no passado nós erramos. Não porque Deus não nos perdoou. Não porque Deus joga os nossos pecados na nossa cara. Mas é o próprio Deus nos lembrando que o pecado traz consequências para nossas vidas. É como se Deus estivesse nos alertando: cuidado com as decisões que você toma, cuidado com as atitudes que você tem, porque elas vão refletir na sua vida futura. Não há, irmãos, como desassociar uma vida cheia do Espírito de uma vida familiar equilibrada. Eu estou convencido de que o pecado é o causador das maiores tensões dentro do seio familiar. Nós gostamos, irmãos, de dar muitas desculpas. Nós somos cheios de desculpas. Parece que nós não herdamos de Adão e Eva, nossos pais, apenas a natureza pecaminosa. Parece também que nós herdamos de Adão e Eva a capacidade, a facilidade e a necessidade de darmos desculpas. Foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente que me enganou. Nós gostamos de dar desculpas como incompatibilidade de gênios. Nós gostamos de dar desculpas como é falta de maturidade, falta de dinheiro. Quando as coisas financeiras melhorarem, a nossa família vai se equilibrar, o nosso casamento vai entrar no eixo. É porque a gente tem educação diferente. Não, o nosso problema é a vida agitada do dia a dia. Nós não temos mais muito tempo para ficarmos juntos. Nós não podemos negar que essas coisas, irmãos, contribuem para o agravamento das tensões que existem em todo casamento e em toda família. Entretanto, elas não podem nos impedir de reconhecer sinceramente e humildemente que é a falta de andar diariamente no Espírito a verdadeira raiz de nossa infelicidade. O pecado que está em nós é o maior vilão. Tiago faz a seguinte pergunta aos cristãos aos quais ele escreve: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago 4:1. Em outras palavras, Tiago está atribuindo a nossa natureza decaída, corrompida, pecaminosa, as guerras e as contendas que ocorrem entre nós. Não é difícil verificar que o que Tiago está falando, outras pessoas falaram. Por exemplo, Paulo, em Gálatas capítulo 5, diz que as obras da carne habitam em nós. E em Romanos, ele diz que a guerra continua. Mesmo depois de nós nos convertermos, a guerra contra o pecado continua. Paulo vai dizer que as obras da carne, como prostituição, impureza, lascívia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, são elas que habitam em nós. E nós, irmãos, gostamos de dar outros nomes para o pecado.
nós damos o nome de cuidado para aquilo que a Bíblia chama de ciúme. Não, é porque eu amo, eu cuido demais. Não, o nome disso é ciúme. O nome disso é ciúme. Não, só foi uma raivinha. Eu só perdi um pouco do controle. Isso é ira. O meu pavio é curto. Não, teu pecado se chama ira. Você é um homem irado, você é uma mulher irada. Ah, não. É porque está difícil, pastor. As mulheres hoje em dia estão muito imorais. O nome disso é prostituição, é lascívia. Dê nome ao seu pecado. A mesma sensação a gente teria se olhasse a lista que o Senhor apresentou das coisas que brotam do coração humano. Ele vai dizer: maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia, são coisas que procedem do nosso coração. São essas coisas que diz o Senhor, que contaminam o homem, e são essas coisas, irmãos, que contaminam a nossa família, e essas coisas estão dentro do nosso coração, e nós precisamos lutar contra essas coisas. É da natureza pecaminosa que brotam atritos, incompreensões, conflitos na vida familiar, e é inútil nós queremos culpar exclusivamente a incompatibilidade de gênios. É porque a nossa idade é muito diferente, pastor. Não. Reconhecer a doença vai te fazer também reconhecer qual é a cura eficaz para ela. E aqui vale um adendo. Um dos maiores riscos, irmãos, que você pode correr ao optar por um casamento misto entre um cristão e um não cristão, é justamente que o não cristão não compreende que a vida no Espírito é fundamental para uma vida equilibrada. O não cristão não compreende essas coisas. Ele acha que é a boa educação, a cultura, as finanças, as experiências de cada um que podem produzir uma família estruturada. O não cristão não entende que a vida espiritual é mais importante do que a vida financeira, que se nós tivermos uma vida espiritual sadia, nós nem precisamos de tanto dinheiro para sermos felizes. É por isso que tem cristão que vive uma vida de infelicidade, porque ganha muito bem, mas a vida espiritual está destruída. Aí não consegue encontrar felicidade no dinheiro, e acha que é mais dinheiro, mais bolsas de crefes, mais joias, que vai atrair a felicidade. Aí acha que se trabalhar mais, vai produzir mais, então terá uma família mais feliz. Jesus aponta para a raiz dos problemas familiares, se chama pecado. Mas Jesus, irmãos, aponta um segundo princípio. Jesus aponta o caminho para a solução dos problemas familiares. Irmãos, se Jesus parasse apenas na identificação das causas do problema, não seria suficiente. Ele vai apresentar para nós a solução para esses problemas. Versículo 4-6 diz assim: ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim,
Eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Até esse momento, irmãos, nós podemos observar que todos desejam uma vida familiar equilibrada, mas que isso em muitos casos não ocorre, e que a raiz do problema é o pecado que habita em cada membro de nossas famílias. Porém, irmãos, nós não podemos ser daquele tipo de pessoa que só observa o problema. Você já conheceu pessoas assim, que elas sabem identificar o problema da sua firma todinha? Aquele funcionário, ele sabe identificar todos os problemas, ele sabe identificar o problema da sua casa, ele sabe identificar os seus problemas, sabe identificar os problemas da igreja, mas nunca traz a solução para os problemas. Ao olharmos para o texto, irmãos, Jesus nos dá a direção que devemos seguir. Os fariseus vieram com uma questão que faria Jesus tomar posição em relação a duas escolas de interpretação em Israel. Essas duas escolas se diferenciavam em sua interpretação em relação à lei mosaica, especialmente a Deuteronômio 24:1. Deuteronômio 24:1 diz o seguinte: se ela, sua esposa, não for agradável aos seus olhos, por ter achado nela coisa indecente, então você pode se divorciar. A lei dizia isso. A pergunta que ficava no ar era: o que é uma coisa indecente? Sobre esse assunto, os rabinos em Israel estavam violentamente divididos. Haviam duas escolas. Uma escola de um líder, de um intérprete, de um mestre da lei judaica chamado Shammai, e ele dizia que a coisa indecente de Deuteronômio 24 estava relacionado ao adultério, à fornicação e nada mais. Ele dizia o seguinte: se a sua mulher adulterar, então você pode divorciar-se dela. Mas não existe nenhuma outra razão para se divorciar da sua esposa. Se a mulher fosse má como Jezabel, mas ela não cometesse adultério, não podia se divorciar dela. Uma outra escola de interpretação, de um mestre chamado Iliel, interpretava essa expressão coisa indecente da forma mais ampla possível. Para Iliel, um homem casado poderia se divorciar da sua mulher, por exemplo, se ela não soubesse fazer bolo, ou se ela fizesse bolo de goiaba que não desse muito certo. Já podia se divorciar. Se a mulher queimasse o arroz, podia se divorciar também. E se na noite de núpcias, a mulher, ele achasse uma estria na mulher, ou várias estrias, ou uma mancha, e aquilo causasse repulsa nele, ele não gostasse, ele já podia se divorciar dela. Existia um rabino, inclusive, chamado Aquibá, que dizia o seguinte: se um homem casado vê uma mulher e achar outra mulher mais bonita que a sua, já pode se divorciar dela, porque ela já se tornou repugnante para ele. Ele ampliava ainda mais o caso. Jesus foi colocado contra a parede. É como se os fariseus chegassem para ele e falassem assim: Jesus, quem é que está certo? Shammai ou Iliel? Quem é que está certo, Jesus? Eu posso me divorciar por qualquer motivo ou só se minha mulher adulterar? Jesus dá uma resposta, irmãos, que antes de qualquer coisa aponta para a solução do problema. Jesus aponta para o caminho melhor. Ele aponta para o caminho superior. Jesus diz o seguinte, parafraseando o texto: vocês devem viver segundo o padrão divino. É isso que vocês devem viver. Vocês não devem viver buscando divórcio. Vocês não devem viver procurando o caminho mais fácil. Vocês devem buscar o padrão divino para a sua família e para o seu casamento. E sem dúvida, irmãos, o padrão divino é o melhor caminho para a solução dos nossos problemas familiares.
Nós precisamos, irmãos, voltar urgentemente ao padrão divino, ao padrão que Deus estabeleceu para o nosso casamento e para as nossas famílias. O padrão divino, reafirmado por Jesus, começa afirmando que o casamento que Deus aprova é heteroafetivo. E nenhuma agenda gay, e nenhuma lei humana pode alterar isso. O casamento é entre um homem e uma mulher. Casamento gay não existe. No máximo, o que existe é ajuntamento gay. Casamento, segundo o padrão bíblico, é entre um homem e uma mulher. Mas nós precisamos ir além. Jesus diz que o casamento é entre um homem e uma mulher. Não é entre um menino e entre uma menina. Homens e mulheres casam. Meninos e meninas namoram. Homens e mulheres casam. Meninos e meninas se juntam. Sabe por quê, irmãos? Meninos e meninas se juntam porque eles não querem ter o compromisso de manter um relacionamento e procurar fazê-lo dar certo, mesmo quando tudo diz ao contrário. Se não dá certo, a gente divorcia. Se não der certo, a gente separa. Se não der certo, cada um vai para um lado. Homens e mulheres formam famílias para a glória de Deus e geram filhos para serem flechas na mão do Todo-Poderoso. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Moça solteira, é melhor ficar solteira e servir ao Senhor do que casar com um menino mimado. Não case com um menino, case com um homem. Meninos brincam com as emoções das mulheres. Porque para menino, relacionamento é aventura. Meninos não estão prontos para assumir a consequência da aventura. Casar é uma aventura. Casamento é consequência da aventura. Os homens precisam entender que a responsabilidade, aliás, que o Senhor lhes designa. Moço, jovem, primeiro se torne homem, para depois você querer namorar e casar. Aprenda que homens não são aventureiros, eles são responsáveis. Eles tomam a frente, eles defendem as suas famílias, eles trabalham para sustentar as suas casas, eles estão dispostos a sofrer por seus filhos e por suas mulheres. Seja homem, saia do videogame, saia da televisão, deixe de ser o menino da mamãe, corra atrás de um trabalho, cresça e depois você está pronto para o casamento. O texto cita o homem. E eu fiquei pensando, irmãos, por que o texto não citava a mulher? Eu fiquei pensando sobre isso. Falei, gente, Jesus podia ter também dado um chicotinho nas mulheres. E eu entendi, irmãos. Sabe por que Jesus cita o homem? Porque o grande problema das famílias é que os homens deixaram de ser homens. Isso é um dos grandes males do feminismo. Machismo e feminismo são ideologias péssimas. Porém, o feminismo feminilizou os homens e masculinizou as mulheres. Nós vivemos uma geração de homens sensíveis. Palavras ferem. Homens que dizem, palavras machucam.
Homens que se preocupam em se maquiar. Homens que você vai na casa do casal, tem mais produto para os homens, para homens, do que para mulheres. Homens femininos. Nós homens queremos ser o cabeça da nossa casa. E nós gostamos quando a Bíblia diz que nós somos o cabeça do lar. E nós gostamos quando o pastor diz: homem, você é o sacerdote da sua casa. Mas nós gostamos de ser o cabeça do lar para poder mandar na mulher. Pega a água, faz o café. Olha a criança. Nós gostamos de ser o cabeça para sermos os grandes reis. Mas a Bíblia nos chama de cabeça para nós guiarmos a nossa família na direção que nós devemos seguir. Deus nos põe como cabeça, não para mandarmos na mulher, mas para guiarmos como a liderança espiritual a nossa família naquilo que Deus deseja. Um homem que é mandado por sua mulher é um mal para a estrutura familiar em todas as áreas. Mas um homem que não entende o seu papel de sacerdote do lar, de líder, é muito pior. Entenda, homem, que você é o responsável pela vida espiritual da sua família. É você que é responsável. O problema, irmãos, é que nós fugimos dessa responsabilidade e nós terceirizamos a nossa liderança. E acabamos terceirizando também a nossa responsabilidade e acabamos perdendo a nossa família dentro da nossa casa, como a dracma que foi perdida em Lucas 15. Nossa família é o bem mais valioso. A mulher que você chama de esposa é a sua grande joia. Nós não podemos terceirizar a educação de nossas crianças. É responsabilidade do homem. Não podemos deixar na mão do Estado a educação de nossos filhos. Parece que essa igreja aqui é a igreja de professores e professoras. E nós que somos professores sabemos de um negócio: escola não educa ninguém. O seu filho é mal educado porque você não educa ele. Não jogue essa responsabilidade para a professora do colégio, não. A responsabilidade dela é transmitir conhecimento, matemática, física, biologia, ciência, história, geografia. Educação é tua responsabilidade. É inaceitável, irmãos, os nossos filhos serem mal educados no colégio e nós punirmos pelo lado deles. É inaceitável, irmãos, é inaceitável que os nossos filhos sejam mal educados com os professores no colégio. É inaceitável, porque educação vem de casa. E a responsabilidade não é da sua esposa, a responsabilidade é sua. Não podemos terceirizar a saúde espiritual de nossos filhos. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade dos professores da escola bíblica, não é responsabilidade de ninguém ensinar o evangelho para os seus filhos. A responsabilidade é sua. Homem, é sua responsabilidade. Pastores, educadoras cristãs vão colaborar, mas a responsabilidade é nossa. Mas pastor, eu não sei. Aprenda.
Pastor, eu não li a Bíblia ainda. Leia. E aprenda para você poder ensinar o seu filho. Deuteronômio 11, versículo 18 ao 21 diz assim: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Grave essa palavra de Deus na sua mente, no seu coração. Ela tem que estar na ponta da língua. Você aprende tudo que você quer. Tudo que você quer, você aprende. Você é capaz de aprender a Escritura também, porque se você não fosse capaz, esse texto não existiria. Um texto diz: amarre-as como símbolos na mão, prenda na testa, ensine-as a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Ensine aos seus filhos. Levante-se, homem. Assuma a sua responsabilidade. Deixe de ser menino. Não tema o diabo. Não tema as estratégias perversas e levianas do diabo. Não temam ideologias que são contrárias à família. Mas como diz Neemias, não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Mulheres que têm seus esposos cristãos, entendam que a liderança espiritual, antes de tudo, é do seu marido. Mas se ele pecar nesse sentido e fraquejar, não caia no mesmo poço que ele está caindo. Lembre-se, minha irmã, o seu marido não é seu inimigo. Deixe de ser uma mulher rixosa, chata. Lembre-se que você deve ser auxiliadora. Lembre-se que Deus fez as coisas desse jeito. Deus deu a função de liderança ao homem, é bíblico. Mas Deus deu a função de auxiliadora à mulher, é bíblico. A função dele é pesada, é difícil. Sustente o seu marido em oração. Sustente o seu marido em busca ao Senhor. Ore por ele, peça que Deus guie a vida dele, para que a sua família seja equilibrada. Se o seu marido é inconverso, ore para que Deus tenha misericórdia de você e dos seus filhos, para que mesmo o seu marido sendo inconverso, que ele tome decisões acertadas por amor de vocês, e não pelo amor dele. Se você não tem marido cristão, você precisa entender, minha irmã, que a função tua é dupla. É você que vai ter que assumir essa responsabilidade de líder da tua casa. A solução para casamentos, para relacionamentos abalados pelo pecado, é a volta do padrão bíblico para a família. E nós precisamos conhecer esses padrões bíblicos urgentemente. E tem gente aqui que ainda não aprendeu esses padrões bíblicos. Mas há um terceiro e último ponto. Jesus aponta que essas verdades não são para todas as pessoas. Versículo 11 diz assim, 11 e 12. Os discípulos lhe disseram: se essa situação entre um homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de acertar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite.
A reação dos discípulos foi que o casamento, da forma exigente que Jesus estava apresentando, era um padrão muito difícil de seguir. E eles chegam à seguinte conclusão: é melhor não se casar. Melhor ficar solteiro. E Jesus diz: olha, de fato, nem todos podem aceitar essa situação. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: só aceita a ética cristã um cristão verdadeiro. Só aceita o padrão para a vida cristã um cristão. Mas alguém pode dizer: é muito difícil. De fato é. Mas só o cristão pode contar com a ajuda contínua de Jesus Cristo e com a guia permanente do Espírito Santo para construir uma relação familiar ideal segundo o padrão divino. Jesus, irmãos, e só por meio de Jesus nós podemos desenvolver, irmãos, as qualidades, desenvolver o padrão divino para a nossa família, só com a ajuda de Cristo. Sozinho você não vai conseguir. Sem Jesus e sem a ajuda dele, é impossível. O ideal cristão do casamento e da família implica que nós sejamos cristãos verdadeiros. É por isso que por isso que a doutrina da ressurreição de Cristo é tão importante. Talvez a gente pense: o que tem a ver a ressurreição de Cristo com o casamento? O que tem a ver isso? Se você não acredita que Cristo ressuscitou, então Ele não pode te ajudar. Se você não acredita que Jesus ao terceiro dia foi tirado daquele túmulo, então você não pode contar com a ajuda de Jesus. Você está por conta própria. Mas se você crê no ensino da ressurreição de Jesus, então você pode crer que a presença de Cristo está em nós e conosco, então nós podemos contar e aceitar a ajuda de Cristo para mantermos o nosso matrimônio cristão segundo os padrões de Deus. A passagem termina com um versículo muito intrigante. Jesus diz que alguns nasceram eunucos, ou seja, nasceram com problemas físicos que impedem eles de se casarem. Outros, os homens fizeram eunucos. Os reis, quando tinham seus haréns, castravam alguns homens para que eles cuidassem desses haréns, sem tocar nas suas virgens. Mas Jesus diz também que alguns homens, algumas pessoas se fazem eunucos. Eles querem o celibato para servir melhor a Deus. Se você pode viver sozinho, irmão, sem pecar, então Deus não te fez para casar. E isso é uma bênção. O celibato é uma bênção de Deus. Porém, se você não consegue ficar sozinho, solteiro, sem pecar, se case para a glória de Deus. Entenda que essas verdades podem ser vividas dentro do casamento sadio. Essas verdades podem ser praticadas dentro da família, porque se elas não tivessem nas Escrituras, elas não seriam verdadeiras, e se elas estão nas Escrituras, é porque elas podem ser cumpridas, porque Deus não exige aquilo que a gente não pode fazer. Todos queremos famílias equilibradas. Mas todos nós, irmãos, sofremos com problemas de relacionamento. Esses problemas são causados pelo pecado que habita em nós.
O pior inimigo de nossas famílias é a dureza do nosso coração. O pior problema do teu casamento é porque você não quer dar o braço a torcer. Você é duro de coração, você é dura de coração. É por isso que não vai bem as coisas. Porque você é irado, irada. Porque lhe falta domínio próprio. Se queremos solucionar os problemas das nossas famílias, se nós queremos ter famílias equilibradas, casamentos equilibrados, nós precisamos voltar as nossas vidas para o padrão bíblico. E os homens são os maiores responsáveis. E nós ainda seremos cobrados por Deus por essa responsabilidade. Ainda Deus cobrará de nós a saúde espiritual de nossa família. Se toda vez a tua mulher, a tua esposa, te faz se afastar de Deus, dos cultos, do estudo bíblico, do ensino, o pecado não está nela, o pecado está em você. Você é que não lidera a tua casa. Nós somos responsáveis pela liderança espiritual da nossa casa. Nós homens. Ou nós somos meninos e não nos tornamos homens ainda. Se não lideramos a vida espiritual da nossa família, há algumas opções. A primeira é que nós somos meninos. A segunda é que somos homens irresponsáveis. Não é fácil, irmãos, fazer isso. É difícil. Não é fácil guiar a tua família no padrão bíblico, mas eu e você podemos contar com Cristo nos ajudando. Nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo nos ensinando a liderar. Nós podemos contar com a ajuda de Deus Pai, nos fazendo perseguir e alcançar o padrão que Ele deseja para nós. Nós podemos contar com Ele. Nós podemos contar, irmãos, porque Jesus é o Deus da família. Ele gosta de famílias. E Ele é capaz de nos ajudar a ter uma família equilibrada. É Ele mesmo que nos capacita. Porque foi Ele mesmo que estabeleceu as famílias. E foi Ele mesmo que estabeleceu o padrão para as famílias. Que Deus nos ajude a vivenciar essa palavra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.